Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso quarto encontro para discutir o nexo água, energia e alimentos, contribuições das pesquisas sobre o contexto brasileiro. Eu sou Gabriela de Giulio, professora associada do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP e, nesse momento, pesquisadora visitante da Universidade de York, na Inglaterra. E é com muita alegria que eu conduzo, junto aos meus colegas Tadeu Malheiros, professor associado da Escola de Engenharia de São Carlos, também da USP, e Michele Dalla Fontana, pesquisador do Copernicus Institute of Sustainable Development, da Universidade de Utrecht, na Holanda, essa série de webinários realizadas ao longo desse mês de junho, todas as quartas, das 11 ao meio-dia, horário de Brasília. Eu lembro que essa série conta com o apoio do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, aqui da USP, grupo do qual eu tenho o prazer de compartilhar a coordenação junto com meu colega Pedro Jacob. A proposta desses 5 encontros integra as atividades referentes ao lançamento do livro The Water Energy Food Nexus, What the Brazilian Research Has to Say, organizado por mim e pelos colegas pesquisadores Fabiano Moreira, Michele Dalla Fontana, Tadeu Malheiros, a quem eu agradeço mais uma vez essa incrível parceria. Esse livro está disponibilizado publicamente no portal de livros abertos da USP, e ele é resultado do projeto Glocum, um projeto que foi financiado pelo consórcio Papesp Belmont Forum. A publicação reúne 15 capítulos que discutem a abordagem do nexo no contexto brasileiro, com a participação de mais de 90 pesquisadores que estão alocados em diferentes instituições, representando as 5 regiões do país, mas também com a participação de colegas que atuam em instituições internacionais. Então, a todos os autores e autoras que integram esse livro, a gente agradece mais uma vez. E, por fim, eu lembro que o lançamento desse livro e essa série de webinários tem mostrado, como a gente vem discutindo aqui, não apenas a relevância dessa abordagem, desse conceito do nexo como uma possível racionalidade para pensar de forma mais integrada, sistêmica, a gestão dos recursos naturais em diferentes setores, em diferentes escalas, na perspectiva de evitar políticas, decisões míopes que coloquem em risco a funcionalidade dos sistemas, mas em particular, e eu destaco essa série de encontros que a gente vem fazendo aqui, essa oportunidade de pensar o nexo também enquanto uma racionalidade que possibilita um aprofundamento analítico sobre as interações entre água, energia e alimentos, considerando questões críticas do ponto de vista socioeconômico, particularmente no contexto brasileiro. Pensando nesse momento que a gente vive de insegurança alimentar, questões de pobreza, condições de vulnerabilidade, de iniquidades, desmantelamentos de importantes políticas ambientais, políticas sociais. Hoje, os nossos debates aqui centram-se em particular sobre o desenvolvimento e aplicação de metodologias para avaliar a eficiência desses recursos, água, energia e alimento, na produção de evidências quantitativas, de dados, indicadores que podem subsidiar políticas públicas. Então, dando continuidade às nossas reflexões, eu passo a palavra ao meu colega Michele, que vai fazer uma apresentação dos nossos convidados desse quarto encontro, a quem agradeço mais uma vez. Obrigado, Gabriela. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dos 4 pesquisadores, representantes pelos 4 trabalhos a ser apresentados a seguir. Gostaria de agradecer ao professor Vicente Silveira. Vicente atualmente é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, tem uma experiência na área de extensão rural e economia, com ênfase em economia regional, e atua principalmente nas áreas de desenvolvimento regional, agricultura familiar, cadeias produtivas, produção animal e modelos de simulação. Obrigado, professor Vicente, pela presença. Depois vamos ter a apresentação de Paulo Nocer Alves Júnior. Paulo atualmente é pós-doutorando pela Universidade de São Paulo, na Exalc. Possui doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos. Tem experiência na área de Engenharia de Produção, atuando principalmente nas áreas de controle de estoque,
logística, pesquisa operacional, análise multivariada e métodos quantitativos. A terceira apresentação vai ser feita por Mariana da Paz. Mariana é pesquisadora, colaboradora do Centro de Síntese da USP, Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados. Doutora em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Engenharia e Ambiente da USP. E tem experiência nas áreas de governança ambiental, cenários ambientais, processos participativos, saúde e saneamento ambiental, capacidade adaptativa às mudanças climáticas. A última apresentação era para ser feita por Ana Paula Tureta. Ana é pesquisadora na Embrapa desde 2006 e possui doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Universidade de Wageningen, na Holanda. Ana tem uma vasta experiência na área ambiental, especialmente na relação solo e paisagem rurais. Como a Ana não pode ser presente hoje, o professor Tadeu Malheiros vai apresentar o trabalho. Cada apresentador terá 8 minutos para a sua apresentação e a gente, depois das 4 apresentações, vai abrir para o debate. Eu peço a todos que estão seguindo, tiverem perguntas, comentários ou sugestões, podem encaminhá-los por e-mail iarresponde@usp.br. Agradeço aos outros colegas pesquisadores e passo imediatamente a palavra ao professor Vicente para que faça a sua apresentação. Vicente, com você. Ok. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite então, do Michele, né, da Gabriela e do Tadeu, né, e foi um prazer para a gente trabalhar esse capítulo no livro, Nexus Pampas, né, The Nexus Mesmes Approach Applied at Shared Scale. Aí estão os autores do capítulo, né, que são os participantes também do projeto Nexus Pampa, que a gente foi um projeto que foi financiado do CNPq, né, dentro de uma chamada Nexus 2017. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui para a gente sobrar tempo, né, para a gente poder conversar um pouco ao final. Então, a origem do livro, né, é um artigo aí do Michele, né, que a questão essa social, da visão, da falta de uma visão social dentro dessa questão do Nexus, né, a água, energia e alimento. Então, a gente trabalhou tentando, né, trabalhar com o MESMES, que é uma metodologia que a gente vai ver em seguida, né, que vem de uma origem de sustentabilidade, e que incorpora basicamente essa questão econômica, social, né, e agroecológica como enfoque. Então, nesse capítulo, a gente procurou descrever, né, como é que a gente chegou a essa abordagem, utilizando a abordagem Nexus e o MESMES, né, uma que a gente está chamando, né, uma implementação da abordagem Nexus-MESMES, certo? Então, o MESMES, ele foi, na realidade, a gente pode ver que o MESMES, ele surge, né, foi a Fundação Rockefeller que financiou para a Rede de Manejo dos Recursos Naturais lá do México. Ele surge ali logo depois, em 1994, 97, né, quando essa questão da sustentabilidade, né, começa a ser implementada, né, a nível global, tá? A ser discutida e ser implementado metodologias para discutir essa questão da sustentabilidade. Então, o método, rapidamente, né, o MESMES trabalha nessa questão do objeto de estudo, os pontos críticos do sistema, a seleção dos indicadores, a medição e monitoramento desses indicadores, né, a apresentação e integração dos resultados, as conclusões e recomendações, e aí a gente volta, né, numa espiral ascendente e rediscutir, então, um segundo passo, ou seja, isso então mostra, né, que a metodologia tem uma função dinâmica dentro dos sistemas, né, ou seja, uma visão, né, de que os sistemas estão em constante evolução, né, e que a gente tem que estar sempre rediscutindo essas situações. Então, desse modo, né, as dimensões sociais, econômicas e agroecológicas tradicionais do método MESMES, ela foi substituída, então a gente substituiu elas pelas dimensões do Nexus, né, água, energia e alimento. E essa abordagem permitiu, então, que essa transformação, né, socioeconômico-ambiental em alimento, energia e água.
Mas a gente chama atenção que essa não é uma correspondência direta, né, de cada um, pois os fatores sociais, econômicos e mentais, na verdade, estão presentes em todos os elementos do nexus, né, ou seja, da água, alimento e energia, o que a gente pode ver, então, na figura, né, na implantação da figura da metodologia Nexus mesmas, onde a questão social, econômica e ambiental, né, permeia, está por fora, né, dessa questão específica das dimensões água, energia e alimentos, de uma maneira geral, né, nas três, água, energia e alimentos. E essa água, energia e alimentos, ela vai contribuir, né, através dos atributos e das variáveis, para, então, os indicadores de sustentabilidade, né, ou seja, os atributos de sustentabilidade do método, que aqui a gente já tem uma evolução em relação ao livro também, né, trabalhando os cinco níveis de sustentabilidade, né? Ou seja, a adaptabilidade, a autogestão, a produtividade, a estabilidade e a equidade dos sistemas. Então, a gente trabalhou na bacia do rio, hidrográfica do rio Ibirapuitã, né? A bacia foi escolhida porque ela representa a questão do bioma pampa, né? Ela tem aí o rio corre, né, no sentido sul-norte, né? Então ela começa na fronteira com o Uruguai e vai até o rio Bicuí. E aí tem as subbacias, inclusive, que a gente também trabalhou, né? Ao longo da pesquisa, a gente resolveu trabalhar também com as subbacias dentro dessa bacia do rio Ibirapuitã. Com isso, a gente fez, aqui está a amostragem, né, das propriedades que foram amostradas nos questionários, nos 124 questionários, distribuído pelas bacias. A gente utilizou os dados do IBGE, né, como pano de fundo para chegar a uma amostra representativa por subbacia em relação à bacia total. Com isso, a gente já vai para a aplicação, né, da possibilidade de aplicação, então, desses resultados, que a gente pode trabalhar a 3 níveis, né? A metodologia permite, então, que a gente trabalhe a nível de dimensão, né? No caso, a gente está trabalhando na dimensão água, energia e alimentos, a nível de atributos, que a gente vai ver, de âmbitos, aliás, desculpa, que a gente vai ver que é uma primeiro subnível, e o nível de atributos, que é aqueles atributos de sustentabilidade. Por outro lado, o método também permite, né, que a gente trabalhe diferentes escalas, ou seja, a gente vai ter a escala da propriedade, a escala dos sistemas de produção que essa propriedade está produzindo, né? No caso nosso aqui, se é gado de corte, se é gado de corte ovino, se é leite, né? Uma análise à escala de cada subbacia também dessa questão e a análise da bacia como um todo. Então, dá para a gente fazer, trabalhar em bastante comparações, né? Que eu vou tentar passar rapidamente aqui para a gente ver. Então, por exemplo, na questão da dimensão, quando trabalhando com todos os nossos dados, a gente tem, né, na linha azul aí a média do que aconteceu para a água, para alimento e para energia, os resultados obtidos, né? A gente sempre lembra que 100% seria um nível de sustentabilidade ótimo, né? E o zero seria o extremo oposto, né? O pior de todos. E aí a gente, só para demonstrar para vocês aqui qual é aquela propriedade que teve uma maior sustentabilidade, né? Um índice maior, aparecendo aí, então, em laranja, né? E aquela propriedade que teve menor sustentabilidade, que dá para a gente visualizar, né, esses dados, que é uma das funções. A outra questão, então, é a questão a nível de âmbitos. Quando a gente faz uma primeira, trabalhando, então, 3 âmbitos ligados, né? O organizacional, o tecnológico, comercialização e consumo, a questão do alimento, a questão da energia, né? A questão elétrica, térmica e mecânica, e a questão da água, o consumo humano, né? A água para produção e a água no sentido de degradação, né? Quando tem problemas de enchentes e tudo mais que a gente tem aqui. Essa parte dos resultados, né, não está lá no livro, porque o livro a gente discutiu mais a metodologia, mas eu trouxe hoje para a apresentação aqui para a gente ter uma ideia do potencial da metodologia. E a questão dos atributos de sustentabilidade também, sempre demonstrando aqui, então, maior, menor sustentabilidade, né, conforme os dados, conforme o produtor. Ou aqui trabalhando por propriedade, né? E aí, aqui, só para a gente ir já para o nível de escala, né, para a gente demonstrar como é que eu posso pegar um produtor e comparar esses dados com a bacia que ele está incluída, né, no caso aqui a bacia do Ibirapuitã, né,
também em relação toda a bacia, o total da bacia, ou o sistema produtivo dele, que no caso aqui, né, ele produzia carne, é um sistema de produção de carne bovina de cortes, né? Ou seja, dá para ter uma ideia, então, em relação ao alimento, em relação à energia, em relação à água, como é que ele está localizado, né, em relação aos outros todos os produtores que foram amostrados. Então, rapidamente, para as considerações finais, acho que eu consegui aí os meus 8 minutos, né? Apesar da gente aqui estar trabalhando com uma escala de abordagem de bacia hidrográfica, dá para se observar que a metodologia pode ser aplicada a qualquer escala, né? Pode ser uma escala municipal, uma escala usando então os subdistritos, os distritos, né? Conforme a gente queira. E uma questão que a abordagem Nexus Mestres, ela permite então integrar, né, esses diferentes setores, que é alimento, energia e água, ao uso comum dos recursos naturais, né, e que na maioria das vezes não se consegue integrar, né? Ou seja, a gente trabalha sempre de uma maneira e sem esquecer, né, com essa, como veio da origem dessa questão do Mestres mesmo, essa questão social, econômica e ambiental que vão estar sempre ligadas, né, a esses fatores. Assim, essa visão sistêmica permite a gente lidar com essas fragilidades e potencialidades, né, do uso e o manejo dos recursos naturais num determinado ambiente, né? No caso, o nosso estudo foi no bioma Pampa, né? E para isso, essa utilização de escala da bacia hidrográfica, já que essa bacia representa bem o bioma hoje aqui, né? Em termos de que ela tem uma região mais pastoril ainda, mais dos sistemas tradicionais com pecuária de corte, um aglomerado humano, que é a Alegrete, né? Aí, com essa agricultura periurbana, né? E uma outra parte que é basicamente hoje já sem os campos nativos, totalmente já em agricultura, né, de animais associados à produção de pastagens cultivadas e a produção animal aí nesses sistemas. Eu acho que rapidamente tentei cumprir o prazo e para a gente poder discutir ao final, ok? Certo? Tá certo. Obrigado, Vicente, pela apresentação. Muito interessante ver a aplicação da metodologia mesmo, e desta vez também ver alguns resultados. Nos ajuda um pouco a ver como isso nos pode ajudar a compreender a relação entre a necessidade de produção de alimentos, energia por um lado, ou a preservação dos recursos naturais, incluindo a água também no outro. Então, obrigado de novo. Passo a palavra a Paulo pela sua apresentação. Então, vamos lá. Só gostaria de começar fazendo uma pequena atualização. Que atualmente eu estou trabalhando como professor na Universidade Católica do Norte, no Chile, e esse trabalho foi realizado quando eu estava terminando o meu pós-doutorado na USP, né, na Exalc, junto com o pessoal da Exalc Log, que são os coautores desse trabalho. E esse trabalho é o capítulo 11 do livro, né, que é sobre, o nome do capítulo é Efficiency Analysis of Brazilian Cities, The Effect of Food, Energy and Water Nexus, né, the FEW Nexus, on Municipal Human Development Index. Então, só para falar de forma geral, aí, um pequeno resumo, basicamente a gente aborda nesse capítulo essa parte do impacto, né, da produção e do consumo, né, de água, energia e alimentos, né, em indicadores socioeconômicos e ambientais. Então, a gente desenvolveu e aplicou um modelo que é conhecido como análise envoltória de dados, junto com um método de desempate, de índice composto, né, utilizando dados aí de cidades brasileiras, em converter, então, essas variáveis, né, relacionadas com o FEW Nexus e em desenvolvimento humano, né, que é, no caso, então, comparando aí esses indicadores, né, e depois, como resultados, a gente, levando em conta aí as diferenças regionais, né, tentou mostrar aí evidências, né, de como que esse método aí multicritério, né, de tomada de decisão pode ajudar e guiar, né, futuras políticas públicas.
Então, só para falar de forma geral aí sobre o capítulo, né? Então, a gente aplicou DEA nessa abordagem conceptual, que a gente conhece como, né, fio nexus, que é a ideia do nexo entre água, alimento e energia de forma simultânea. Porque, por exemplo, a gente trabalha muito com agricultura, né, o pessoal do Exalc Log principalmente, e há uma parte importante aí para o desenvolvimento do país também. Só que se você foca somente em alimentos, por exemplo, isso vai aumentar a demanda por água e energia, né, causar, por exemplo, déficit de água, ou aumentar emissões por causa que tem que transportar, né, mais alimentos, por causa do aumento de demanda também, né? Então, tudo isso tem que ser considerado aí de forma simultânea. Então, para entender esses efeitos, né, que é um problema estratégico aí para todos os países, e como é constatado na literatura, faltam, né, uma metodologia quantitativa, né, para fazer esse tipo de análise, principalmente aí na realidade brasileira. Então, a gente, né, está tentando acrescentar aí, né, essa parte aí de conhecimento aí, desenvolver novos modelos para fazer esse tipo de análise. Então, basicamente, a gente fez, então, uma revisão de literatura sobre desenvolvimento humano e essa parte de fio nexus, para, então, chegar na parte de dados e metodologia, onde a gente coletou dados de consumo de alimentos, né, aí no IBGE, consumo de energia dentro do EPE, consumo de água, né, no SNIS, e utilizamos aí isso tudo como input do nosso modelo, junto com um output indesejável, que no caso, dentro dessa metodologia de análise de envoltória, a ideia é, inputs é tudo que a gente quer usar o mínimo possível, né? E enquanto que, e a parte de output indesejável também, que nesse caso seria essa parte de emissões de CO2. E a gente fez diversos modelos aí para testar, né? Tanto per capita quanto total, considerando com e sem parte de desmatamento, né? De acordo com a metodologia aí do SEG, e utilizamos como output, né, que é algo que é desejável aumentar, que é essa parte aí de desenvolvimento humano. E a gente aplicou isso a diversas cidades, né, do Brasil, capitais, né? Aqui é só um exemplo aí do modelo, não vou entrar muito em detalhes, mas a ideia é que a gente aplicou um modelo baseado em folgas para fazer análise de eficiência e posteriormente para desempate aplicamos a metodologia do índice composto. E para falar um pouco aí dos modelos que a gente montou, né, para analisar nesse contexto aí, um dos modelos era considerando apenas consumos, os 3 consumos, né, das variáveis fio nexus. Outro modelo incluindo a emissão de CO2, né, como um output indesejável, e o índice, né, de desenvolvimento humano municipal como output, e um terceiro modelo, né, incluindo aí a parte de desmatamento, para ver como que afetava aí, né, o modelo e o ranking das regiões aí das cidades. Então, isso resultou em um ranking, né, para os 3 modelos, considerando todas as capitais de cada estado, que acho que é melhor para falar, eu vou direto aqui na parte regional, porque a gente fez uma agregação depois, que já dá uma refletida geral dos resultados. E, de forma geral, o norte
e o Nordeste foram regiões aí onde as cidades apresentaram rankings maiores, aí, né, um desempenho maior em converter esse consumo em desenvolvimento humano e com uma menor emissão de CO2, enquanto que o Sudeste teve sempre ficou mais ou menos no meio ali, né, junto com o Centro-Oeste e Sul sempre na última posição. Uma coisa interessante de se observar é que, por exemplo, quando se acrescenta, então, por exemplo, a parte de desmatamento, né, então o Centro-Oeste piora um pouco, e se a gente analisar a outra tabela, né, de capitais, de forma geral, de forma intra-regional, há mudanças, né, de desempenho, mas isso não afeta o desempenho, né, agregado das regiões, né? Ou seja, todas as regiões, de certa forma, têm, ainda mais avaliando capitais, né, e não todas as cidades, afeta por igual aí, né, o desmatamento, né, e a parte de emissão de CO2 e desenvolvimento, né, afeta todas as regiões. Mas principalmente aí o Centro-Oeste, né, que deu uma caída no ranking. E também, uma parte interessante do método aí de análise envoltória de dados é que a gente consegue calcular umas porcentagens, né, de objetivos, né, do tanto que a gente precisa melhorar, né, cada um dos indicadores aí. Então, isso pode ser usado aí para guiar futuro desenvolvimento aí, regional, né, desenvolvimento humano. E é basicamente isso, né? Então, e como resultado aí de forma geral, a gente encontrou que, então, as cidades que tiveram um maior desenvolvimento humano foram as com menor eficiência aí, talvez por ter um consumo muito alto, né? Enquanto as cidades do Norte e Nordeste, né, foram as mais eficientes, apesar de que também é recomendado aí fazer análises futuras ainda, né, sobre esses rankings e eficiências, né, porque, por exemplo, existem vários outros fatores que podem afetar, né, esse tipo de ranking, de análise, né, mas de forma geral, então, como eu tinha comentado, né, todas as regiões, né, tiveram altos níveis aí de desmatamento, principalmente o Centro-Oeste, mas então, de forma regional aí, né, todos tiveram um ranking similar, né, com o outro modelo, utilizando, excluindo essa variável, e de forma geral pode ser utilizado, então, esse resultado, principalmente aquele de metas, né, a serem atingidas aí para melhorar a eficiência das regiões, né, como guia aí, né, para os policymakers aí, né, para reduzir emissões, né, e consumo, né, e resultar em uma melhora no desenvolvimento humano e diminuir desperdícios, por exemplo, né. E também, só para finalizar, gostaria de agradecer aí a FAPESP, né, que esse capítulo fez parte aí do nosso projeto, aí, do meu projeto de pós-doc, né, que era sobre avaliação de políticas públicas para desenvolvimento de corredores verdes para agrologística no Brasil, e também parte do projeto do Belmont Forum, né, que chamava Intelligent Urban Metabolic System for Green Cities of Tomorrow, né, uma abordagem baseada em FieldNexus, né, que é da onde a gente, então, estudou essa parte, um pouco aí dessa parte de cidades. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bela apresentação, acho que é uma importante contribuição que enriquece a literatura sobre o Nexo. Também é interessante que você está trazendo um pouco a dimensão dos governos locais, das cidades, e mostra outra vez quanto água, energia e alimentos são elementos fundamentais para o desenvolvimento humano e atividades econômicas. Agora passo a palavra para a Mariana da Paz. Mariana, por favor.
Obrigada, Michel. Compartilhar aqui também minha apresentação. Chegou? Chegou, tudo certo. Obrigada. Bom, vou apresentar, então, o capítulo que nós tivemos a oportunidade de publicar nesse livro super relevante, né, para a questão de pesquisas sobre o Nexus, né? E primeiro eu quero agradecer também a oportunidade dessa realização, que foi muito interessante, muito produtiva para nós também, né? Pensar e organizar o que a gente estava, uma etapa que já foi concluída do projeto, né? Foi muito enriquecedor, né? E eu gostaria também de atualizar que na apresentação, né, eu realmente estou como pesquisadora colaboradora do IEA, e eu também estou como pesquisadora aqui no INPE, né, no DIAV, e que por onde, inclusive, onde estão todos os autores aqui do nosso capítulo, né? Então, o nosso capítulo, Collaborative Methodological Approaches Towards Water, Energy, Food Nexus, e diferente dos outros, do trabalho que foi apresentado agora, a gente ainda está, o projeto ele está acontecendo, né? Então, nós trouxemos aqui uma abordagem que foi muito utilizada nessa primeira fase do projeto, né? Atualmente ele está nessa segunda fase, né? Então ainda tem muita coisa que está acontecendo e vai acontecer, né? Então esse é um recorte que foi necessário, que foi demandado já desde o início, né? Dadas as dificuldades assim que a gente tem para resolver, né? A complexidade que esse tema traz, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui, né? Então primeiro que o projeto ele está pautado em 3 escalas, né? A gente tem 2 escalas que são regionais, que é dos biomas Caatinga e Cerrado, a outra que das bacias hidrográficas, que envolve a bacia do São Francisco e do Parnaíba, e tem a escala local, né, que é a terceira, que são os municípios, né? Então, esse é um dos desafios, né, que a gente vai trazer aqui, que a abordagem colaborativa foi muito importante para conseguir definir, né? E também a questão da conexão, da integração temática, né? Considerando essas 3 escalas, né? Então, para lidar com cada uma das fases do projeto, foi observado que era importante pensar na construção, o processo de construção da ciência de formas diferentes, né? Então, em alguns momentos, em algumas etapas, olhar com uma abordagem mais disciplinar, né? Em outras, dialogar entre as disciplinas, né? Já que é um projeto multicêntrico, né? Então, e mesmo dentro de cada centro tem pesquisadores que atuam com várias questões, né? Tem alguns que estão olhando mais para a questão de recursos hídricos, outros de energia, né? Questão de alimentos, e nos cenários, que seria a fase 2, aí a gente já vai ter um olhar para o todo, pensando também em futuro, né? Então, como tem vários pequenos objetivos assim no projeto, também foi identificado que em cada uma dessas fases, em cada um dos objetivos, uma abordagem no sentido de organização da equipe era mais relevante ou mais pertinente naquele momento, né? Então, esse esquema a gente trouxe, ele foi elaborado com base em vários autores, né, no capítulo está apresentado, mas para mostrar o que a gente entende, né, por processo transdisciplinar, né, que seria um processo que a gente tem essa coprodução do conhecimento de fato envolvendo, né, atores, multiatores fora da academia, com conhecimentos não acadêmicos, e atores dentro da academia
também dialogando entre si, entre as diferentes disciplinas, né? E quando a gente consegue fazer essa ponte, né, da academia com atores de fora da academia, a gente entende que é, então, um processo participativo, né? Então, a gente apresentou esse conceito para mostrar, né, como é que a gente pensou nessas fases, né? Então, a primeira fase, que é o objeto desse capítulo, ela ainda não chegou no processo participativo, né? Porque esse é o objeto da fase 2, né? Então, espera um minutinho. Desculpa. Home office tem dessas coisas, né? Então, aí na primeira fase, né, do projeto, a gente tinha como dois grandes objetivos, né? O primeiro, que na verdade foi até na fase preliminar, que foi identificar quais municípios que seriam utilizados para se trabalhar a escala local, né? Já que a gente tem, né, no mapinha aqui, dá para ter uma ideia, né, do quanto que a gente tem de possibilidade aqui de selecionar uma escala local, né? Então, esse foi o primeiro grande objetivo. E o segundo, né, dessa primeira fase foi desenvolver um conjunto de indicadores, um índice também de sustentabilidade para servir de baseline para essa segunda fase, que é a construção participativa de cenários, né? Então, é aqui que a gente está trabalhando, né? Então, destacando aqui, né, que a gente tem uma fase com processo colaborativo, que é um trabalho que envolve as várias instituições dentro do projeto, as várias disciplinas dentro do projeto, né? E realmente não foi uma pessoa só que fez, né? Envolveu um time grande, né? E nessa primeira fase em específico, um laboratório de indicadores que tem lá no INPE teve um papel muito importante, né? De gerenciar e coordenar essa fase. E depois, daí a gente tem um momento participativo e depois os processos colaborativos para fazer a síntese, né? Então, aqui explicando minimamente como que foi essa organização, né? Então, a importância, né, aqui a gente tem uma representação espacial dos centros de pesquisa envolvidos no projeto, né? Essa natureza transdisciplinar, né, demanda a complexidade, né, e essa natureza do projeto demanda a colaboração, então, desses diferentes centros, com arranjos que vão se diversificando, como já foi comentado, né, aqui só para vocês entenderem, né, como que são essas escalas, né, então a gente tem aqui essas duas primeiras escalas, né, bioma e de bacia hidrográfica, né, a Caatinga no pontilhado amarelo, aqui vermelho, desculpa, o Cerrado no pontilhado amarelo, né, aqui nesse verde mais escuro, a bacia hidrográfica do Parnaíba, e aqui no verde mais claro, o São Francisco, né, e aqui a gente tem a divisão de todos os municípios, né, então, e as diversas instituições que estão, né, porque o projeto está em curso, participando. Então, vamos lá para o que a gente realizou para esses dois grandes objetivos da fase 1, né, que eu coloquei, que é a definição da escala local e dos indicadores que vão servir de baseline para a fase seguinte, que é a participativa, que inclusive está em curso, né? Então, essa primeira etapa, né, que a gente chamou de processo colaborativo, porque de fato, né, vocês podem até ver aqui uma das atividades que a gente realizou, né, realmente teve inclusive vieram pesquisadores de todas as instituições, né, eles foram convidados e muitos participaram, né, então, primeiro foram identificadas, né, num workshop, as variáveis relevantes para a região de estudo, e eles foram depois, elas foram identificadas por esse grupo, né, pelos pesquisadores e foram analisadas e mapeadas, né, para todo mundo ter bastante contato com as informações para pensar, para ir maturando, né, esse processo de seleção. Aí foram produzidos mapas e dados e ficaram expostos, inclusive, lá no CST, no prédio do CST, todos tiveram, pelo menos a equipe do INPE teve acesso a esses mapas, né, esses dados também
todos tiveram acesso aos dados depois. E aí depois essas variáveis foram foi produzido um índice, né, com base no método do Self-Organizing Maps, o SOM, para subsidiar a decisão coletiva, né? Então aqui a gente já tem um trabalho assim de alguns meses, né, mais entre 2 e 3 meses, né? Então aí foi produzido esse índice, né, por um método computadorizado, né? E depois teve um retorno, aí com todo mundo novamente, com todos os centros, né, os pesquisadores de todos os centros, desse índice, né? Então todo mundo já tinha passeado bastante pelas informações sobre a região, né? E aí depois foi apresentado esse índice, um índice de prioridade de acordo com o objetivo da pesquisa, né? E foi realizado, então, uma plenária com uma votação, né? Então, após todo esse estudo, né, sobre a região, sobre o que a gente tem de relevante para o estudo em cada município, né? Quais municípios se destacaram, então teve uma votação, né? Então, foi um processo super interessante, né? Foi muito bom ter essa oportunidade de se debruçar mesmo, porque para a realização dos projetos, né, dentro desse projeto maior e também para a realização da etapa participativa, né, era muito importante que esses municípios escolhidos tivessem, de fato, uma aderência com o objetivo do projeto maior, né? Então, esse tempo, né, de alguns meses foi bastante importante, né? Então, diante disso, foram selecionados os municípios de Queimadas, na Paraíba, Riachão das Neves, Bahia, Januária, Minas Gerais, Petrolina, Pernambuco, né? E efetivamente agora estão sendo trabalhadas as regionalizações em torno desses municípios. No caso, considerou-se Queimadas, Riachão das Neves e Petrolina, né? Então, esse foi o primeiro processo colaborativo que a gente trouxe aqui dessa primeira fase do projeto. O segundo processo colaborativo tem a ver com a definição de indicadores que estão servindo de baseline para a construção participativa de cenários, né? Então, essa definição, né, essa organização teve início com atividades em grupos temáticos dentro dos pesquisadores do projeto, né? E esses temas foram recursos hídricos, agricultura, conservação florestal e biodiversidade, degradação da terra, energia e socioeconômico, né? E o último, gases de efeito estufa, ciclo biogeoquímicos e riscos climáticos. E esses grupos, eles propuseram no final um número de 127 indicadores, e aí depois foram coletados, né, para os municípios, na verdade, para todos os municípios dentro da região, especialmente, né, que seriam o foco da escala local, né, mas tem esse banco de dados maior, né, e então a gente tem esse banco de dados armazenado no projeto, né, então após a coleta, aí eles foram analisados e a gente considerou a aderência de cada indicador com cada meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, então para estar relevante também, para considerar, né, o que seria mais relevante também para as relações do Nexus, né, permitindo essa agregação, né? Então a gente teve esse framework construído, né, considerando então esses indicadores propostos e como eles se relacionam com cada meta, e para conseguir identificar as prioridades, né, para as relações do Nexus. Então, não vou entrar em detalhes aqui de como foi, no capítulo tem um pouco sobre isso, né? A gente pode conversar depois, porque acho que eu já devo estar estourando aqui, mas assim, a gente quis enfatizar, né, como que cada objetivo tem um perfil diferente de grupos dentro do próprio time do projeto, né? E isso realmente está fazendo bastante diferença, né? E agora, nas outras etapas, essa formação também, né, e a forma de produzir conhecimento também está sendo modificada, né? Então, de acordo com o objetivo, né? Então, aqui deixo também o contato, os agradecimentos também, que é um projeto financiado pela FAPESP, o site do projeto e o site do laboratório de indicadores, e estou aqui à disposição para a gente conversar.
Muito obrigada. Obrigado, Mariana, pela bela apresentação. É bem interessante ver como os desafios, né, da colaboração entre pesquisadores e não acadêmicos, mas também quanto pode ser gratificante e como os resultados podem ser ainda melhores. Então, agora deixo a palavra com o professor Tadeu Malheiros, pela apresentação. Tadeu, com você. Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com a Gabriela, com o Michele, parte da equipe, e a gente poder estar aí trocando todas as experiências e aprendendo com esse processo. Gostaria de compartilhar aqui os resultados. O nosso capítulo é o resultado de um projeto aprovado no âmbito de um edital do CNPq, voltado especificamente às questões de nexo. Quem coordenou o projeto foi a Ana Paula Tureta, da Embrapa Solos. Eu fui um pesquisador associado do projeto junto com vários outros colegas. O estudo de caso acontece no interior do Rio de Janeiro, num município de pequeno porte, e o desafio foi a construção de um sistema que pudesse conectar a escolha de práticas agrícolas para propriedades de pequeno porte e o impacto integrado, né, dessas escolhas no contexto da produção de alimentos, água e energia. Então, para isso, também foi selecionado um conjunto de indicadores e desenvolvemos uma plataforma. Ela está agora em processo de registro, que cruza um conjunto de práticas, e aí o técnico agrícola da Secretaria de Agricultura Municipal, de forma participativa com os agricultores, ele pode selecionar essas práticas e, ao mesmo tempo, acompanhar ou prever resultados em termos de água, energia e alimento. Cada prática vai resultar em custos para o agricultor, então ele pode, esse processo de decisão, essa plataforma colaborativa que a gente montou, ajuda esse processo, transformando as ideias, né, desenvolvidas e esse conhecimento em algo, numa ferramenta prática para essa escala de decisão. Eu trouxe um vídeo, então eu vou pedir para o Sérgio a gentileza. É um vídeo que a gente produziu como produto, né, como para divulgação do projeto. Ele tem 5 minutos. E aí, Michele, passando o vídeo, eu devolvo já a palavra a você. Não é de hoje que sabemos que as intervenções humanas estão gerando impactos ao meio ambiente. Atualmente, estamos diante de alguns desafios, como a limitação de terras disponíveis para a expansão agrícola mundial e a demanda por água, já alta, deve aumentar ainda mais. Isso sem falar nas emissões de gases de efeito estufa, grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Diante de tantos desafios impostos pelo crescimento populacional e as alterações do clima, precisamos cada vez mais de soluções integradas e sustentáveis, que possam otimizar o uso dos recursos naturais e garantir serviços básicos e bem-estar à nossa sociedade. A abordagem Nexus propõe uma integração sistemática para lidar com questões relacionadas à segurança alimentar, hídrica e energética, em vários níveis, gerando diferentes cenários.
Essa abordagem procura maneiras de conceituar e, se possível, quantificar as ligações entre alimento, água e energia, e uma única estrutura capaz de gerar avaliações integradas focadas nessas seguranças. Entender o nexus alimento, água e energia e considerá-lo de forma integrada é ainda um grande desafio. Um passo fundamental para aproximar esses elementos é desenvolver ferramentas apropriadas e validadas em um conjunto de dados que possam nos dar informações sobre o futuro relacionado à segurança alimentar, hídrica e energética. Para isso, o projeto Nexus foi desenvolvido pela Embrapa Solos, com apoio do CNPq e em parceria com várias instituições. Esse projeto teve como objetivo avaliar o impacto de práticas rurais na segurança alimentar, hídrica e energética, sendo o município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro, a nossa área de estudo. Esse ambiente contribui diretamente para o reservatório de Ribeirão das Lajes, importante manancial para o abastecimento de água e energia para a região metropolitana e cidade do Rio de Janeiro. Através do uso de indicadores, conseguimos comprovar o impacto da agrofloresta, rotação de pastagem, recuperação de área de preservação permanente e proteção de nascentes nas seguranças alimentar, hídrica e energética. Esses indicadores foram obtidos a partir de dados secundários, que são disponibilizados de forma gratuita por várias instituições, como, por exemplo, o IBGE. Essa metodologia foi validada de forma participativa junto a especialistas no tema e tomadores de decisão, o que aumenta ainda mais o seu potencial de adoção. Conseguimos demonstrar que paisagens rurais bem manejadas, a partir da adoção de práticas conservacionistas, podem assegurar, além da segurança alimentar, a segurança hídrica e energética. Com isso, visamos contribuir para melhores escolhas em paisagens rurais, que estimulem o potencial multifuncional da agricultura. Essa metodologia pode ser facilmente aplicada pelo público envolvido em ações relacionadas ao uso sustentável da terra, como prefeituras, comitês de bacia e empresas. Faça sua parte, é simples. Entre em contato com a Embrapa Solos. Obrigado, Tadeu. Bem legal. Legal também trazer essa dimensão rural do Nexo. E também, como vimos nas outras apresentações, né, a importância de desenvolver indicadores que nos possam um pouco guiar na tomada de decisões a diferentes níveis, né, seja o produtor rural ou tomadores de decisões. Então, já agradeço a todos os palestrantes pelas contribuições. Eu passo a palavra para a professora de Júlio, para as considerações finais. Eu vi também que no chat temos uma pergunta. Então, Gabriela, com você. Obrigada, Michele. Agradeço muitíssimo também as apresentações fantásticas das pesquisas realizadas e que estão presentes no livro, né? Convido o público, inclusive, para visitar o site do Portal de Acesso Abertos da USP, fazer o download do livro gratuito e poder se aprofundar nesses estudos. A gente tem, sim, uma pergunta que foi endereçada do Fernando Quadros, endereçada ao professor Vicente, né? Ele coloca que a apresentação das figuras indica que a dimensão nexus de alimento ou os âmbitos produção e degradação apresentam os menores índices de sustentabilidade. E a pergunta é: que características, então, da bacia analisada contribuem para esses resultados? Fernando Quadros, do Laboratório de Ecologia de Pastagens Naturais da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Vicente?
Ok. Bem, na realidade, como a gente passa muito rápido, né? Não tem tempo para... na realidade, está envolvido diretamente a questões das características da bacia, realmente, né? Então, por exemplo, a questão dos alimentos, que nos indicadores, né? A gente, quando se gerou os indicadores, um indicador seria, por exemplo, a questão de tu não ficar dependendo de um único produto, né? Ou seja, de um monocultivo. E que na bacia tem muita situação, por exemplo, do sistema só de produção de gado de corte, ou só de produção de ovinos, ou arroz, né? Então, na realidade, essa multifunção da terra, ela não ocorre e isso cria, né, um grau de sustentabilidade, porque se acontece alguma coisa, por exemplo, no mercado da carne bovina, por exemplo, esse produtor estaria diretamente afetado, né? Ou seja, não tem uma outra resposta, uma outra... Além de que também, né, a produção se incorpora muito da questão social, e aí tem também outra característica, né, desses produtores, que são produtores com baixo nível de associativismo e tudo mais, que também prejudica a questão da sustentabilidade. A gente tem um livro publicado do projeto, né, onde a gente consegue, então, explicar melhor o que é cada indicador, né, dentro da questão dos âmbitos e também da questão das dimensões. Eu acho que aí tem um link lá acho que a gente tem o link do projeto, né? Se procurar Nexus Pampa na internet, vocês vão encontrar e tem toda a questão, então, que poderia responder mais sobre isso. E a questão da degradação também é por causa da questão de que nessa região, né, tem uma questão de solos ligada a algumas das subbacias, solos arenosos, né, que facilitam, então, quando tem problema de degradação, e inclusive um problema atual, né, muito forte dessa região é que tem solos desse tipo de solo que está sendo utilizado para um cultivo intensivo de soja, por exemplo, que é um grande problema nosso aqui, né? Nosso, não só nosso, mas do Brasil, o aumento da produção de soja, né? E em solos que a gente sabe que vai ter problemas, né, de erosão, né? E que já tiveram no passado, né? Quando intensifica esses sistemas. Rapidamente seria mais ou menos essa ideia, né? Os indicadores realmente lá que vão aparecer, né, que aparecem já a água para consumo humano, por exemplo, a gente pode ver que na bacia praticamente não tem problema em relação a esse fator, né? E também a água para produção em certas regiões. Não sei mas acho que rapidamente seria essa o enfoque. Obrigada, Vicente. Infelizmente, a gente está de novo aqui no nosso tempo, já são 16 horas aqui no meu relógio. Quer dizer, horário UK, né? Horário aí do Brasil, meio-dia. Então, eu quero agradecer muitíssimo a apresentação, né, de vocês hoje aqui dos capítulos, agradecer ao público presente. Depois esse vídeo vai ser disponibilizado no site do IEA e é possível assistir novamente as nossas discussões. Agradecer muitíssimo a companhia sempre muito prazerosa do Michele e do Tadeu, que tem coordenado comigo essa série de webinários, e o apoio do IEA na realização e suporte de todo esse evento. Então, a gente se encontra, fica aqui o convite, na próxima quarta-feira, às 11 horas, para a última rodada de discussões sobre Nexo Água, Energia e Alimentos. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada.